Evangelho segundo Tomé, Logia 34, Guia de Cego. Interpretação do Espiritualismo Ecumênico Universal. Disse Jesus: se um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Cego. A definição de Jesus com relação a enxergar ou não foi transmitida por João no seu Evangelho. Eu vim a este mundo a fim de julgar, para que os cegos vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Capítulo 9, versículo 35. Os ensinamentos de Jesus foram trazidos com a intenção de dar a real visão das coisas àqueles que afirmam que não podem ver as coisas. Para compreendermos este ensinamento, temos que voltar ao tema percepções, já explicado neste livro. Quando uma percepção penetra pelo órgão da visão do ser humano, ela é encaminhada ao espírito e ali é analisada com a influência dos conceitos pré-estabelecidos armazenados. É desta análise que sairá a compreensão sobre o que está sendo percebido. É o resultado desta análise que o ser humano chama ver. Caso o ser humano tenha experimentado anteriormente uma maçã e tenha gostado, ficará arquivado em sua memória o conceito que a maçã é uma fruta gostosa. Este conceito será aplicado toda vez que o ser humano receber as informações que identifiquem uma maçã, cor, cheiro, forma e sabor. Assim, toda vez que ele ver uma maçã, não estará apenas vendo uma maçã, mas estará vendo uma maçã gostosa. Os sentimentos anteriores sobre determinada coisa comporão a visão que o ser humano tenha sobre ela. Quando o espírito arquiva em sua memória conceitos sobre outras pessoas, estes conceitos serão aplicados para formar a visão que está sendo alcançada do ato atual desta pessoa. Se ela um dia teve um dos seus atos julgados como mau por este espírito, toda vez que a imagem dela for captada, o espírito verá maldade. Esta visão, independente do sentimento, intenção que ela esteja utilizando para a prática deste determinado ato. Aquele que se diz capaz de ver, ou seja, de compreender o que está acontecendo, na verdade está vendo aquilo que ele acha sobre a situação, de acordo com os conceitos anteriores já formados. Por isso, sábio, no livro Eclesiastes da Bíblia, afirma: é ilusão, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar nunca fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. Capítulo 1, versículo 1. O ser humano se cansa de achar que é capaz de ver, saber as verdades sobre as coisas. Entretanto, as coisas acontecem independente do seu achar e seguem o seu fluxo natural. Isto porque a realidade das coisas não pode ser alcançada com o achar do espírito, que nada mais é do que uma ilusão criada a partir dos conceitos. Como os conceitos são individuais, a realidade alcançada quando se vê alguma coisa trata-se de uma realidade particular, ou seja, uma ilusão. Para que o espírito possa realmente compreender o que está acontecendo sobre as coisas do planeta, é necessário que ele deixe de tentar compreendê-las, ou seja, de analisá-las com seus conceitos.
Só desta forma ele poderá alcançar a realidade universal desta coisa. Enquanto houver a aplicação dos conceitos enxergar, achar, o espírito estará preso em um mundo ilusório que só pertence a ele mesmo. Uma calça não é bonita ou feia, pois depende do critério, conceito anterior do espírito sobre o que é ser bonito. Uma calça é apenas uma calça, independente do gosto de cada um, realidade universal. O espírito que afirma que consegue enxergar as qualidades desta calça estará criando uma ilusão a partir dos seus conceitos sobre a qualidade aplicada, realidade particular. Por isso Jesus afirma que veio para trazer os ensinamentos necessários para que aquele que afirma ver se torne cego, ou seja, não passe mais a forma captada pelos órgãos da visão, pelo crivo dos seus conceitos. O amor universal ensinado pelo Mestre não permite que o espírito qualifique as formas que percebe. A constante análise, julgamento de todas as formas percebidas, com a utilização do conceito, gera o cansaço que o sábio falou. Este esforço acaba com a alegria de viver uma vida simples que o espírito deve ter. Quando o espírito abrir mão deste poder de analisar todas as coisas que acontecem, encontrará a verdadeira felicidade de viver com alegria. Por isso Jesus afirmou na Logia 90: Vinde a mim, pois o meu jugo é leve e meu domínio suave, e achareis repouso. Mesmo que o espírito conclua positivamente, elogie o que está vendo, ele só pode proceder desta forma porque conhece a comparação bom, mal, feio, bonito e etc. Uma calça só poderá ser bonita porque foi comparada a outra, onde o espírito viu feiura. A compaixão, característica do amor universal ensinada por Jesus, não permite que o espírito critique nada, pois desta forma estará transmitindo a reprovação que fere. Toda qualificação segue uma escala entre dois pontos distintos, o bem e o mal, o feio e o bonito. Esta escala necessária para se enxergar o objeto acaba com a igualdade necessária para que o amor universal ensinado por Jesus esteja presente. Aquele que vê, acha alguma coisa sobre qualquer ato, pessoa ou objeto, está negando os ensinamentos de Jesus. Aquele que se diz cego, ou seja, não consegue enxergar o que está se passando, coloca na prática os ensinamentos do Mestre. Se um cego guia outro cego, ambos caem no abismo. Quando um ser humano transmite para outro o seu conceito sobre determinada coisa, está afastando este outro dos ensinamentos de Jesus e, portanto, colocando pouco ou muito sal na vida dele. Auxiliar realmente o seu irmão na caminhada é transmitir os ensinamentos sem julgar os atos que ele estiver praticando. Um conhecimento necessita ser vivenciado para que se transforme em base para próximos raciocínios. Guiar alguém que ainda se imagina capaz de enxergar, cego, é apenas transmitir a boa nova de Jesus e não julgar ou analisar situações. O guia apenas ensina e permite que o seu seguidor pratique ou não, sem acusações posteriores. Aquele que faz acusações contra os que ainda conseguem ver, também é cego. O ensinamento Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, já nos foi transmitido por Emmanuel. Aquele que recebe o ensinamento será capacitado por Deus para a perfeita compreensão dele. Esta capacitação pode ser alcançada através de dois caminhos, o amor ou a dor. Se o espírito que recebe a boa nova consegue reagir com amor aos acontecimentos subsequentes, abrindo mão da sua capacidade de enxergar o que está se passando, aprenderá mais rapidamente.
Entretanto, a grande maioria não consegue reagir desta forma. Por esse motivo, Deus precisa colocar situações onde fique comprovado que o que ele está vendo não é a realidade, mas uma ilusão criada pelo seu saber das coisas. É esta a capacitação que Deus dá àquele que foi escolhido por merecimento para receber as lições de Jesus. Nesse momento, aquele que serviu como transmissor para o ensinamento não pode jamais querer enxergar os acontecimentos e acusar quem reagiu com sentimentos negativos. Esta forma de proceder só comprovará que os dois são cegos espiritualmente. Por isso, Jesus condena os professores da lei que acusam aqueles que estão sob sua orientação. Ai de vocês, professores da lei e fariseus hipócritas, pois dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas deixam de obedecer aos ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a bondade e a obediência a Deus. Vocês deviam fazer estas coisas sem desprezar aquelas. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Aqueles que afirmam que fazem a sua parte, mas condenam aqueles que não fazem, não obedecem aos ensinamentos de Deus, pois não veem a ação de Deus motivada pelo amor sublime, aplicando a justiça perfeita.